Oi gente, tudo bom? Mais um vídeo dentro do carro porque é o que eu posso oferecer pra vocês no momento. E hoje a gente vai falar de introdução alimentar, porque a do Francisco já começa na semana que vem. Então, contextualizando, eu sou mãe de 7, eu estou indo pra minha 7ª introdução alimentar. A primeira aconteceu 14 anos e tanto atrás, o Bernardo vai fazer 15 anos agora. E assim, com a introdução alimentar do Bernardo e a do Tomás, que nasceu logo depois, eles são gêmeos, assim, a diferença de 1 ano e meio, foi muito, como é que eu posso falar? Era o que era tradicional, digamos, na época, até pra gravidez, eu lembro, se eu quisesse uma informação ou ler alguma coisa, era em livro. E eu sempre fui uma pessoa de internet, tá? Tinha blog e tal, muitos anos atrás, mas nessa época não tinha muita coisa na internet, certo? Então era meio que livro, conversando com outras pessoas mesmo. Eu seguia o que tinha ali pra consumir. Na gravidez da Nina, que nem foi tão distante assim, tá? Ela nasceu em 2013, o Bernardo nasceu em 2009, então não tem um espaço tão grande. Só que eu lembro que já tinha muito mais coisa. Eu já tinha esse canal aqui, eu já tinha Instagram e tinham várias outras mães brasileiras e estrangeiras que tinham essa comunidade, então era completamente diferente. E aí, nesse meio do caminho, eu encontrei o BLW, tá? Que não é o que eu fiz com o Bernardo, com o Tomás. Eles foram muito naquela coisa de papinha, de oferecer uma comida diferente a cada 3 dias para ver se ia ter reação alérgica, tudo amassado com garfinho, mas nesse esquema, que eu não vou dizer que é errado, mas não é o que eu uso mais. Quando a Nina começou a introdução alimentar, eu já segui o BLW, que vocês devem conhecer bastante hoje em dia, é uma coisa muito falada. Na época, assim, não tinha tanta informação, mas já tinha muito mais coisa. E o BLW é uma sigla em inglês, que significa Baby Led Weaning, que a tradução seria o desmame guiado pelo bebê. Não vai acontecer de você começar a alimentar o bebê com 6 meses de idade e ele vai desmamar logo em seguida. O que acontece é porque isso é um processo, tá? Você tem ali um bebê que amamenta, que é alimentado exclusivamente com leite materno, ou toma fórmula, e daqui a alguns anos esse bebê já não está consumindo isso, vai estar consumindo comida. Para sair de um ponto e chegar no outro, você tem que fazer a introdução alimentar, que é um processo de 1 ano, 1 ano e meio. Então, assim, o natural que aconteceu quando você começa a introdução alimentar é que em algum momento, depois desse tempo todo, o bebê pare de mamar e comece a comer e leve isso pra vida, entendeu? Então, esse desmame não é uma coisa instantânea, é um processo que começa bem devagarinho. Inclusive, essa era uma agonia que eu tinha muito no começo, independente se era papinha ou BLW, a quantidade que o bebê estava comendo, a parte da nutrição, né, nutritiva pro bebê. Mas uma coisa, assim, eu queria deixar muito claro, eu estou falando aqui como mãe, porque eu sou mãe, eu estudo sobre o assunto e vários outros, mas eu sou mãe, eu não sou médica, eu não sou nutricionista, tá bom? Então eu estou falando como mãe. Eu vou inclusive deixar uns links pra vocês de vídeos e materiais que eu sempre gosto de assistir ou de reler, tá? Que são muito legais nesse sentido, e aí são de mães, pais e profissionais, então faz bastante sentido pra vocês lerem também, mas só pra deixar claro que eu tô falando aqui por experiência própria. Dá muita agonia no começo quando você começa a introdução alimentar e o bebê come pouquinho, então você será que tá consumindo o suficiente? Mas é legal bater na tecla, e isso passado por pediatras, por médicos e tudo mais. A nutrição principal do bebê naquele primeiro ano é o leite, tá? Então, você... no começo da introdução, bem nesse comecinho, 6, 7 meses, você está apresentando as comidas para o bebê e é natural que ele não consuma tanto e não tem que existir uma preocupação. É lógico que o ideal é que o bebê esteja sendo acompanhado por um pediatra, mas numa situação normal, numa situação padrão, não tem problema, porque ela não é a nutrição principal do bebê, né, a comida, é o leite. Então ali é só uma questão de se acostumar a textura, sabores e toda a rotina de comer e tudo mais, né, se acostumar com comer, mas não vai ser a nutrição principal. Então essa primeira agonia que a gente tem, a gente pode racionalmente deixar de ter, porque não é necessariamente um problema. Mas mais uma vez, passe num pediatra. O BLW, caso você não conheça, além de ser um desmame guiado pelo bebê, então o bebê vai comer o quanto ele quiser ali e vai deixar claro quando está satisfeito, é uma alimentação que a maior parte de vocês deve conhecer, que é uma introdução alimentar que não é feita com papinha, ela é feita com comida em pedaços, né, a textura da comida. E assim, eu lembro que isso me chamou a atenção, porque minha mãe sempre contava uma história, que assim que eu comecei a comer, ela me botou na pia da cozinha e cortou uma melancia, me esbaldei e tudo mais, ela sempre achou isso muito legal. Quando eu prestei atenção que aquilo ali estava surgindo, né, que tinha livros e posts em blogs sobre isso, eu mostrei pra minha mãe e a gente começou aquilo ali, não na brincadeira, mas assim, aquilo ali me chamou a atenção, porque era uma coisa que minha mãe já falava antes, e eu testei com a Nina, fiz com o Bento, fiz com o José, fiz com a Rosa e agora estou indo pro 5º bebê fazendo BLW. Então posso deixar claro pra vocês que foi uma coisa que eu gostei,
que eu vi várias partes boas, tem as partes ruins também, mas eu vi várias partes boas, e é por isso que eu continuo fazendo, tá? Mas cada um escolhe o método que quiser. Mais uma vez, passe no pediatra, se informe, estude, vá nutricionista, existem vários nutricionistas infantis, mas pra gente, pra nosso estilo de vida, a rotina da família, o que eu gosto de prestar atenção ali, funciona muito bem. E o que me chamou a atenção no BLW o suficiente, o que funcionou para me fazer continuar usando isso com os meus bebês? Existem várias vantagens que, mais uma vez, estou comentando como mãe, tá? E mãe só dessa família, mas que teve várias crianças, então eu percebi que essas vantagens foram se repetindo, por isso eu mantive. Primeira coisa, a coordenação motora, tá, das crianças. Eu observei que se desenvolveu muito mais rápido. É uma coisa que demora, lógico, é um bebê, tá? Mas a parte tanto de pegar comida, levar na boca, a mastigação, um pouquinho depois a parte de segurar talher, conseguir ali pegar a comida, se servir, furar a comidinha, se servir com a colher, levar na boca, não morder o garfo, sabe? Tudo isso eu observei que se desenvolveu mais rápido e com mais confiança quando a gente fez o BLW, porque a criança está fazendo isso com ela mesma, não é a gente que está alimentando a criança e ela passivamente ali consumindo. Mais uma vez, isso não é uma crítica, mas foi uma observação que eu fiz fazendo isso com a maior parte dos meus filhos. Então, esse é um dos motivos pelo qual, né, eu continuo repetindo. Outra coisa, a praticidade, porque por mais que a gente tenha que tomar certos cuidados na introdução alimentar, não ficar botando muito sal, cuidado com os temperos, tem gente que não põe sal nenhum, né, faz sentido também, não colocar açúcar, tem certos alimentos que o bebê não pode consumir ali no começo, a gente tem que tomar esses cuidados, mas de maneira geral, mais rápido a gente consegue oferecer para o bebê a mesma comida que a família está consumindo. Então, assim, você se organizando com a comida da sua família e tal, quem estiver cuidando do bebê, consegue ter mais praticidade nesse sentido. É uma coisa que eu, como, né, paro para alimentar muitos bebês, já percebi que é mais fácil da gente sentar e comer em família junto. Quando o bebê ali está se alimentando, a gente consegue se alimentar também. Lógico, não vamos deixar o bebê sozinho, a gente tem que estar sempre prestando atenção, mas eu acho que pra gente é uma coisa bem fluida, assim, essa praticidade do bebê já entrar no momento da refeição com os adultos. No comecinho eu começo a fazer separado, tá? Antes de dar comida pros outros, antes de sentar e almoçar. Nas primeiras semanas de introdução alimentar. Mas rapidinho começa a comer junto com a família também. Eu acho que a exposição do bebê e ali a liberdade que ele tem com os diferentes alimentos, a gente alimenta a curiosidade, porque o bebê é curioso em relação a qualquer coisa, tá? Mas aí você dá diferentes alimentos com diferentes sabores, tem um que é mais ácido, um que é mais doce, e as texturas, essa aceitação de texturas. Eu sei que tem várias crianças que têm questão com a parte de textura mesmo, tá? Mas assim, numa situação padrão, eu acho que essa exposição ajuda bastante no desenvolvimento, no se acostumar com certos sabores e certas texturas. Isso eu observei que foi ótimo pra gente. A Rosa, inclusive, meu maior caso de sucesso no caso, porque ela começou a comer muito rápido, sempre gostou de comer e come qualquer coisa até hoje. Ela aceita provar qualquer coisa, tá? Essa parte das texturas foi bem boa, assim, porque cada vez que eu faço isso, eu tento colocar uma gama maior de alimentos e apresentar várias coisas diferentes nesses primeiros meses, e deu super certo. Pode ser dela? Pode, mas a introdução alimentar não atrapalhou, não segurou ela, entendeu? Só deu um empurrãozinho, eu acho que funcionou super bem. E outra coisa, de maneira geral, isso vai variar muito de pessoa para pessoa, a hora da refeição do bebê, porque no começo é tudo uma brincadeira, mas aí em algum momento ele vai começar a comer mais, aí depois de um ano precisa da comida mais e tudo mais. O momento da refeição acaba sendo menos estressante, tá? O bebê vai se acostumar desde o começo a comer o quanto ele quer, a se alimentar, e de maneira geral, existe sempre, né? Você tem que ficar sempre prestando atenção, mas acaba sendo menos estressante, e como eu falei, em pouco tempo ele estará comendo junto com a família, sendo mais um que a gente tem que prestar mais atenção, mas sendo mais um. Então, pra gente funciona também, muito bem. E aí, os contras do BLW, que quando eu vejo gente criticando, eu acho que a gente não tem que criticar nenhuma forma, mas assim, uma das coisas que mais falam é a bagunça. Eu acho que as pessoas pensam em BLW, eu já lembro daquela foto do bebê com um monte de espaguete espalhado, assim, e espaguete na cabeça e tal. E realmente, faz mais bagunça do que se você estivesse pegando comidinha com a colher e dando na boca da criança. Porém, é uma bagunça que eu acho que é super controlável. Uma das coisas que eu mais faço justamente para evitar esse tipo de bagunça, porque eu não gosto de bagunça, é justamente, eu faço uma porção legal, cozinho uma porção legal para criança, mas eu não necessariamente vá oferecer tudo de uma vez. Então tem todo um controle ali de porção para não ficar comida demais, não virar um caos. Então pegou, coloco, sei lá, 2 pedacinhos de cenoura, pegou, comeu, aí eu vou avaliando na hora se faz sentido botar mais um, se não coloca, vai pedindo mais, eu vou botando mais coisa, mas eu faço esse controle de porção justamente para não sair tudo do controle. A outra coisa que muita gente fala é a parte do engasgo.
Porque o natural é pensar, né? Você tá dando coisa em pedaço pra um bebê que nem dente às vezes tem, vai engasgar. Só que assim, mais uma vez, estou falando como mãe, tá? Bebê engasga com leite, quando é pequenininho, quando é um pouco maior. Bebê pode engasgar com a comida do BLW, pode engasgar com a papinha, pode engasgar com comida depois. Inclusive, nesses quase 15 anos de maternidade, eu só tive que lidar com engasgo feio uma vez. Isso foi um mês atrás e foi com um de 5 anos, tá? Que a gente cortou a carne e ele foi enfiando um monte de coisa na boca pra brincar e engasgou e eu tive que fazer manobra de desengasgo. Então, uma vez em 15 anos. Você, sendo mãe, sendo pai, vai cuidar de bebê, é tio, qualquer coisa assim, quem estiver me assistindo, é muito necessário que você saiba fazer as duas manobras aí de desengasgo, porque até 1 ano é uma, tá? É pra bebê, e passou de 1 ano você já faz pra maiorzinho e vai a mesmo esquema até adulto. Então é legal que você saiba fazer, que você de vez em quando reassista o material sobre isso, porque eu faço isso, pra você ter certeza que se você precisar, como eu precisei 1 mês atrás, você consiga fazer e resolver o problema rápido. Então, assim, não ache que por dar papinha você vai evitar esse problema. Tem bebê que engasga com saliva, tem criança que engasga com saliva. Então é muito necessário que a gente consiga fazer essas duas manobras. E evitando o BLW, você não vai conseguir garantir que não vai ter esse problema, tá? Infelizmente acontece. Então é um contra que as pessoas têm na cabeça em relação a esse método, mas não necessariamente você vai conseguir fugir da situação se você não fizer. E assim, prestando atenção mais uma vez, existe sim chance de engasgar com BLW. Inclusive, depois eu vou dar uma dica de materiais que vocês podem pesquisar, mas tem todo um cuidado na textura do alimento que você vai oferecer para cada idade, do tamanho, do corte, do veio, né, por exemplo, da carne. Então tem esses cuidados que têm que ser tomados, mas você não consegue fugir do engasgo se você escolher da papinha. Então isso não é uma realidade, pode acontecer a qualquer momento, inclusive com adulto, tá? Sobre quando começar a introdução alimentar, mais uma vez, ali um pouquinho antes dos 6 meses, se você estiver fazendo acompanhamento com um pediatra, você vai conversar sobre isso, e é legal que você tire todas as suas dúvidas e faça o que você se sentir mais seguro ou segura em fazer. Existem alguns sinais de prontidão para começar a dar alimento sólido. O mais, acho que básico, é ter 6 meses, porque ali tem toda uma questão de maturidade do sistema digestivo do bebê, tá? Isso é importante, porque senão o próprio bebê sofre. Para fazer o BLW especificamente, é isso aí que eu tô seguindo, existem outros sinais de prontidão. Primeira coisa, o bebê vai estar ali se alimentando e tudo mais. Eu imagino que seja mais ou menos a mesma coisa para quem escolher fazer a parte da papinha. O bebê tem que estar com o pescocinho mais rígido, conseguindo segurar a cabecinha direito. Senão, ele vai lhe botar comida na boca, nem vai descer direito, tá? Eu imagino que até papinha também, mas converse com o médico. Então, um dos primeiros sinais de prontidão, além de ter 6 meses, é justamente conseguir ter essa sustentação da cabeça e do pescoço. A outra coisa é o bebê conseguir sentar com pouco ou sem nenhum apoio. Você já deve perceber, você compra a cadeira do bebê antes, você vai tentar botar, às vezes você põe um bebê de 4 meses mais ou menos, ele fica todo esparramado assim na cadeira. O ideal é que quando chegar ali no momento de começar a alimentação, a introdução alimentar ali 6 meses, que ele consiga sentar e ficar sentadinho com pouco ou sem apoio, então ele consiga ficar ereto na cadeira para conseguir comer, né, senão o negócio nem desce. Nunca aconteceu com a gente de chegar nesse momento ali perto dos 6 meses e não ter esses sinais de prontidão. Então, caso seja o seu caso, tá chegando e se o bebê não apresenta tudo que eu tô falando aqui, é legal falar com o pediatra, porque eu não tenho nem ideia de como prosseguir, tá? Caso o seu bebê não esteja fazendo uma dessas coisas que eu tô falando. Com certeza existe um perigo, mas é legal falar com o médico para saber exatamente como é que faz, se espera mais, se tenta outra coisa. Então, mais uma vez, pediatra. Outro sinal de prontidão é uma coisa que muito bebê faz aí há mais tempo, né, do que 6 meses, que é pegar alguma coisa com a mão e já botar na boca. É até um perigo que a gente fica prestando atenção. Então esse reflexo do bebê pegar a coisa e levar na boca é o que você vai precisar para fazer o BLW, porque é justamente isso aí que ele vai fazer. Outra coisa legal é prestar atenção se ele está sendo curioso em relação aos alimentos. Então é normal também que a gente sente para comer, isso acontece comigo o tempo inteiro. Coloca o bebê aqui já mais sentadinho, você tá almoçando, ele vai querer começar a pegar a coisa do prato. Isso é a curiosidade dele, né, com os alimentos. Outra coisa que é importante também, e é uma coisa que, não sei, eu ouvi falar só nos últimos anos, não era uma informação que eu tinha lá no começo, é a importância da diminuição do reflexo de extrusão, né, extrusão da linguinha do bebê. Porque lá quando ele é bem pequenininho, você presta atenção, você encosta alguma coisa na boca do bebê, pode ser o peito, chupeta, qualquer coisa que não seja o leite, especificamente, existe um reflexo dele empurrar com a ponta da língua, né? Ele empurra a língua para fora para expulsar aquilo ali. É uma defesa, tá? Para garantir que o bebê não vai engolir nada que não seja líquido, que não seja o leite. E ao longo dos meses, esse reflexo vai diminuindo. Eu percebi com os bebês lá de casa, né? Ali perto dos 4, 5, 6 meses mesmo. Isso aí
Eu acho que até por questão de segurança, né? Vai facilitar que você veja que o bebê não tá lutando contra o alimento, então ele não tá lutando para que aquele negócio não entre, tá? Diminui esse reflexo, ele vai conseguir engolir com mais segurança, tem toda a questão de engasgo e tal. Então, assim, caso você não consiga observar isso no bebê, mais uma vez, fale com o pediatra, porque, como eu disse, eu estudo, mas estudo como mãe, mas imagino que tem até uma questão de segurança nesse caso, tá? Se o bebê não conseguir aceitar o que tá entrando em termos de sólido, é legal ver com o pediatra. Pausa para ligar o ar-condicionado por 1 minuto, assim. Certo, o que você precisa em termos de enxoval para introdução alimentar? Quem assistiu aqui meu vídeo de enxoval, sabe, aquele de 1 hora, se você teve paciência. Nesse vídeo eu falo para deixar os itens de introdução alimentar lá para perto da introdução alimentar. Não compra antes. Eu sei que às vezes a gente tem oportunidade, alguém tá indo para fora, você tá viajando, vamos aproveitar, comprar lá fora que é mais barato. Mas no fim das contas, mesmo assim eu acho que não vale tanto a pena. Vamos considerar, é a 7ª vez que eu faço introdução alimentar. Eu já passei por todo esse negócio de fazer enxoval fora, de comprar coisa de segunda mão, de comprar tal cadeira. Por que eu tô dando dicas pra vocês, caso você esteja passando por isso pela primeira vez? Você não precisa de quase nada para começar a introdução alimentar, é pouquíssima coisa. A coisa maior que você vai precisar é a cadeira. Aí você pode investir, enfim, mas eu gosto sempre de pensar nisso meio que em cima da hora, pra você prestar atenção ali como é a sua rotina com o bebê, de que tipo de coisa você gosta, que tipo você não gosta. Sempre tem um erro ou outro, mas vamos começar. O principal é a cadeira de alimentação, porque o bebê precisa comer de forma segura. Se você for fazer o BLW, eu acho interessante, já passei pela situação de não ter isso, tá? Mas eu acho interessante você comprar uma cadeira que tenha bandeja. Não é toda cadeira que tem bandeja, certo? Quando a gente foi pra Rússia, eu não tinha cadeira, então eu comprei uma que não tinha a bandeja. Eu te digo, se você fazer o BLW, ter uma bandeja facilita em 95%, certo? Cadeira, 1000 modelos diferentes. Tem aquelas mais absurdas, assim, que a gente já teve, que eu acho que foi a da Nina, que era aquela Polly da Kiko, que ela reclinava, ela tinha vários apoios, toda almofadadinha, assim, tinha uma bandeja embaixo que recolhia o coisa pra não cair no chão, ela ficava com os pés bem abertões, assim. A gente já teve uma que, inclusive, ainda existe, está inteiríssima, que é uma da Burigoto, aquela mais clássica. A minha sogra comprou quando o Bernardo tinha ali 5, 6 meses, e essa cadeira existe até hoje, ela está em perfeito estado. Então, não estou aqui criticando a qualidade das cadeiras, essas coisas. Eu, particularmente, não gosto de cadeira com muito frufru. Por quê? Uma das coisas mais básicas e que eu tento seguir à risca é limpar a cadeira toda vez que o bebê come, porque senão você vai começando a levar ali. Ah, não, limpo depois. Aí se desenvolve toda uma colônia ali naquela cadeira, entendeu? Porque às vezes essas cadeiras tem muito cinto, tem muito buraco, aí tem o almofadado quinto que vira um caos. É uma coisa que tem que ser limpa toda vez que o bebê come. Quando a introdução alimentar se desenvolver, ele vai comer algumas vezes por dia. Então eu prezo por uma cadeira bem básica. Um modelo que eu comprei logo antes da gente sair da Itália agora, já foi na mudança, em algum momento a gente vai ver, é um da IKEA, eu vou deixar uma foto aqui. É um modelo de cadeirinha que tinha em todo restaurante na Rússia, então eu já sabia que era aquele que eu ia comprar quando eu fosse renovar a cadeira. Essa cadeira, como eu disse, está na mudança. Então eu comprei uma aqui na Amazon, que é uma que eu pensei no agora, mas pensei no depois também, em deixar na casa da minha mãe, ou em deixar no carro, que é uma cadeira portátil. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Não sei se vai focar, mas ó, é esse modelo aqui. Você consegue puxar esses pezinhos aqui pra baixo e ela fica com pé de cadeira. Então você pode usar tanto no chão, tá? Eu achei esse modelo legal porque você pode tirar esses pezinhos também e botar em cima de uma cadeira, e ela tem um cinto aqui atrás pra segurar essa cadeira numa cadeira. E também o que eu pretendo fazer, a introdução alimentar no chão da varanda, que é super fácil de limpar a superfície, ou em cima da bancada da cozinha, que é mais fácil ainda, porque ela fica na minha altura, né, a cadeira. Então eu achei legal escolher essa cadeira porque resenha da Amazon, vou deixar o link aqui embaixo, tá? Caso você queira dar uma olhada. Mas é esse modelo aqui, Smart, da Costco, que é uma marca que eu acho que eu não tinha nada dela. Resolvi testar, comprei a cadeira e já abri. E vocês viram que ela fica bem fechadinha, ó, é bem fácil de levar, porque ela realmente é portátil. Mas ao mesmo tempo ela tem estrutura suficiente para usar nesses primeiros meses de introdução alimentar do Francisco. E mais pra frente, quando chegar a nossa cadeira, isso aí fica no carro, fica na casa da minha mãe, eu posso usar em outros lugares, dá até pra levar pra restaurante e tudo mais. E ela tem a bandeja, certo? E aí eu escolhi porque me pareceu o melhor custo-benefício. Na Amazon ela tava custando 140 e alguma coisa. Então
não me senti mal em investir numa segunda, na verdade terceira cadeira, tá? Porque a gente já tem uma portátil dessa que compramos quando a gente foi fazer uma viagem, a Rosa tinha acabado de começar a comer, mas não consegui trazer na mala. Então essa é a terceira cadeira, mas assim, tem lugar pra deixar aqui em Brasília, esse não é o problema. Com esse preço eu achei legal investir, eu acho que vai ajudar bastante nesses primeiros meses enquanto as nossas coisas não chegam. Fora a cadeira, tem outra coisa que é quase assim necessária, mas não vou dizer que é essencial, que são os babadores. Por quê? Numa situação ideal, o que eu acho mais fácil é fazer a introdução alimentar essas primeiras semanas com o bebê só de fralda, tá? Mais fácil de limpar. Existe uma bagunça, como eu falei, principalmente no começo. Só que, por exemplo, se tá frio, quando você vai começar a introdução alimentar, se você está indo para um restaurante, se você está indo para casa de uma pessoa e você não quer deixar o bebê ali sem roupa, é legal ter babador. E eu acho legal ter desde o começo, porque com a Rosa eu fiz muito tempo sem babador, e aí quando eu precisei botar, ela não aceitava de jeito nenhum. Então, para facilitar, é legal ter desde o começo, você vai ali e põe algumas vezes. Eu gosto dos babadores que são plastificados, justamente pela facilidade de limpar isso aqui depois. Não necessariamente eu gosto desses bolsos, tá? Mas assim, não achei sem. Isso aqui era da Rosa, ó, babador normal, grandinho, tá? Tampa o peito inteiro e é plastificado. Aqui atrás é essa parte de estampa é um tecidinho, mas a parte que fica em contato assim com o lado de fora, que normalmente é o que pega a comida, é plastificada, é bem fácil de limpar. Um modelo que eu gosto até mais, que era da Rosa também, é esse modelo que aqui atrás ele fica bem abertão, mas na frente é quase um avental. Então tem a manguinha, você veste o bebê nisso daqui. Tem essa parte que cata a comida que, como eu falei, não necessariamente eu gosto, mas estava aqui. E ele é todo plastificado, mas é um plástico bem molinho. Não é alguma coisa que vai deixar o bebê morrendo de calor. Se tiver calor como tá agora, eu tô derretendo. Se você tiver aqui em algum lugar e tampar o bebê, não quer deixar peladinho, é ok, é relativamente respirável, apesar de ser um plástico, não é nada muito grosso. E aí você consegue tampar o bebê e dar uma beterraba, assim, sem ficar muito desesperado, porque vai proteger a roupa. Enfim, esse tipo de coisa que eu tô mostrando aqui, a cadeira e os babadores, são coisas, principalmente a cadeira, né, que é mais cara, que é 100% válido, se você quiser economizar, procurar de segunda, terceira mão, vai no brechó procurando no grupo de Facebook, porque são coisas que você usa um tempo limitado, e se a pessoa cuida direito, ela consegue passar pra frente depois em perfeito estado. Tipo essa cadeira da Burigoto, que se minha sogra tivesse vendido nesses últimos 40 anos, ó, 14 anos, tá em perfeito estado. Então, assim, é fácil você achar um cadeirão, um babador assim plastificado, em bom estado e por um preço melhor. Então, comece procurando nesses lugares que eu falei. Esses são os itens, digamos aí, essenciais, tá? Com essa alimentação do babador, porque você não necessariamente precisa ter, mas ajuda bastante. Tem os pratos, talheres e copos. Eu não uso no comecinho, vocês vão ver, eu vou fazer o diário, né, pra vocês, vou filmar aí. No começo mesmo, nessas primeiras semanas, eu coloco a comida direto na bandeja, por isso que eu falo que a bandeja facilita muito. Depois, eu começo a oferecer, por exemplo, iogurte, açaí, não vai demorar muito, tá? Nessas primeiras semanas eu não ofereço, mas depois já começo a oferecer. Um feijão em algum momento, mingau. Pra isso eu preciso de um prato, porque eu não vou jogar isso na bandeja. Aí, o que eu tenho aqui que eu gosto? Eu gosto muito dessas tigelas de silicone com a ventosa. Eu sei que tem criança, bebê no caso, que basta ver 1, 2, 3 vezes como tira e já vai jogar isso. Mas isso nunca aconteceu comigo, tá? Meus filhos nunca tiraram isso, bebezinhos, e jogaram pra frente. Então, eu acho legal, válido, é uma coisa que segura na bandeja. Às vezes a criança nem quer tirar e jogar, mas isso, tendo a ventosa, evita que caia. E eu gosto muito desses itens de silicone, tá? Eles são levinhos e tudo mais. Eu sei que o silicone é um pouquinho mais complicado, porque se você não cuidar direito, não prestar atenção em certas coisas, ele acumula e muito o gosto de sabão, principalmente se botar uma máquina para lavar. Mas é evitável também. Se você usar esponja, se você não joga na máquina, compra uma esponja que não é abrasiva para limpar esse tipo de item, porque aí não gasta o silicone e não fica acumulando coisa que não deveria. Aqui, tá? De vez em quando joga um vinagre com água quente, tem gente que gosta de jogar bicarbonato. Esteja sempre prestando atenção se tá com gosto de sabão ou não, porque realmente é uma coisa que acontece, mas principalmente se você usa a esponja errada, tá? Se você lava na máquina, a máquina usa um sabão que tem um gosto super forte, então presta atenção nisso. Às vezes, se você tem poucos, se você não tem trigêmeos, quadrigêmeos, é até legal evitar de lavar na máquina. E olha que eu sou muito a favor da máquina de lavar louça, mas certas coisas é melhor lavar na mão, tipo isso daqui, com uma esponja que não gaste o silicone. Aí a mesma coisa é válida pros talheres. Tem uma colherzinha dessa que eu não sei onde foi parar, mas eu tô no carro, então vocês me perdoem. Esses aqui eram da Rosa, tá? Esse garfinho, ó, super molinho de silicone, então se pegar na boquinha, se a criança morder com a gengiva, com o dente, não vai machucar.
E essa parte gigante aqui, ó, tá vendo? Blogueira. Minha mão tá suja, gente, porque eu pintei meu cabelo. Não usei luva, né? Inteligentíssima, mas assim, é tinta de cabelo. Enfim, tá vendo essa parte aqui? Isso aqui, a criança, já é um garfinho maior, mas a criança que não tem muita delicadeza, né? Normalmente pega e vem num movimento só enfiando na boca. Isso aqui vai impedir que ela enfie goela, tá? Não vai entrar totalmente na boca, isso aqui fica preso lá de fora, mas a comida normalmente entra. Eu comprei isso daqui na época da Rosa, gostei, por isso vocês têm que lembrar que eu enfiei essas coisas na mala, tá? Pra trazer, então veio. E esses daqui são bem legais, porque às vezes a criança tem a coordenação motora, principalmente no começo, quando você começa a comer coisinhas no potinho, de pegar a comida, mas às vezes no meio do caminho cai. Então eu gosto, por exemplo, quando tem um purezinho, alguma coisa assim, esse tipo de colher facilita, porque fica preso aqui e a criança enfia na boca e puxa. Não é a coisa mais prática do mundo e não vai usar muito tempo. Já, bem rápido, quando a criança começa a usar isso daqui, experiências, eu vou tentar filmar pra vocês terem uma noção de tempo, assim. Ela começa a comer com esse tipo de coisa aqui e logo depois com um garfo normal, adaptado pra criança, logicamente, nada muito grande ou de um material que machuque, mas assim, rapidinho passa disso daqui pra uma colher e pra um garfo normal, tá? É uma habilidade que, por observação, eles desenvolvem até rápido. Então, esses foram os itens que eu trouxe da Itália. Lembrando, isso aqui também é de silicone, então cuidado com a maneira como você vai lavar isso daqui. E também tem um segundo tipo de prato, que fica mais pra frente também, que é esse prato maior. Esse também era da Rosa. E assim, não necessariamente você vai precisar disso no começo, como eu disse, eu enfio tudo na bandeja. Mas, já, em algumas poucas semanas, a criança vai começar a fazer refeição com mais de um tipo de alimento e tudo mais. E visualmente, até pra mim, eu gosto de separar pra prestar atenção no que a criança, no quanto a criança comeu de cada coisa. Eu acho que vocês devem saber disso, e agora eu vou usar pra isso. Que se a criança você oferecer um alimento e a criança não gostou, não necessariamente ela não gosta daquilo ali. É legal que você ofereça e reofereça umas 10, 15 vezes. Oferece dando intervalo, oferece com preparo diferente, de uma maneira com corte diferente, aí dependendo da idade, né, da segurança que você pode ter, que você tem que ter no caso. E aí eu fico prestando atenção nisso, na quantidade que a criança comeu de cada coisa e separadinho assim, organiza. Mesmo jeito, ele é de ventosa, tá? Cuidado como você vai lavar esse tipo de prato, porque ele também é de silicone. Mas em questão de prato e talher, foi isso que eu trouxe. Tem mais coisa? Tem coisa mais simples de plástico? Tem. Que é válido? Também. Mas eu escolhi com pressa e essas de silicone eram mais levinhas para trazer na mala. Então, e assim, eu acho que funciona melhor, tinha uma gama melhor de coisas para trazer, então eu trouxe essa, mas existem vários produtinhos que eu já usei que eu gostei do mesmo jeito. Mas meus escolhidos para essa introdução alimentar foram esses. À medida que eu for comprando mais coisas, eu acho que nem precisa, tá? Mas se eu passar em loja e tal e ver certos produtos, eu posso até mostrar pra vocês no Instagram, então me acompanhem por lá, eu pretendo voltar a postar mais. De talher é isso. Agora copo. O copo que a Rosa usou, assim, eu tenho mamadeira, eu trouxe mamadeira pro Francisco, tá? Ele nem usou, mas eu já falei pra vocês, questão de mamadeira e chupeta, meus bebês até usam. Agora, deu sinal de que vai nascer dente, essas coisas somem. E o Francisco, ele tá com a gengiva mais inchadinha. Então isso aí já sumiu, tá? Eu não gosto muito desses copos que tem esse bico aqui, porque na minha cabeça de leiga funciona mais ou menos como uma chupeta, uma mamadeira, então não sei se atrapalha a dentição. Esse copinho eu comprei pra Rosa por causa das asinhas, porque é mais fácil pro bebê. Ele até em algum momento começa, sendo bebê mesmo, a segurar o copo, mas isso aqui facilita para um bebê menor. E eu oferecia, porque quando o bebê quando começa a comer, ele precisa começar a tomar água. É em pouca quantidade, e aí o pediatra vai saber te explicar melhor a quantidade que você precisa oferecer pro seu bebê, mas é pro funcionamento direitinho do intestino e tudo mais. Só que aí, como o copo eu ofereci aberto, eu botava assim uma quantidade ínfima de água, tá? Só pra ela aprender a pegar e virar, mas não vai se afogar no copo. Então, eu dou sem essa tampinha mesmo. Dá pra ver que o furo é bem pequenininho, existe um furo aqui, só que, sei lá, não curto muito essa tampa. Então, o copo que eu escolho é assim, existem 1000 tipos de copos, eu já testei vários tipos. Eu parei no mais simples, que é esse daqui. Mais pra frente, inclusive, eles começam a usar uns copos de plástico completamente abertos, sem essa asinha aqui, tá? É bem rapidinho também. Mas pro comecinho, pra se acostumar a virar o copo e tudo mais, eu gosto desse daqui. E também gosto deste outro modelo aqui, mas também não é essencial. É só um facilitador pros produtos que eu sei que eu gosto de usar com as crianças. Tem isso também, você vai descobrindo ao longo do tempo. Que é o mesmo tipo de copo,
Esse aqui é um pouquinho maior, tá um pouquinho mais gordinho, mas eu acho que nesse aqui cabe mais. Enfim, eu não uso a capacidade completa do copo. Em algum momento, lá pra perto de 1 aninho, mais ou menos, se eu não me engano, eles começam a usar canudo. E eu gosto de desenvolver essa habilidade. Então, no começo, pode usar assim do mesmo jeito. Então, poderia ter um copo só. Mas, esse aqui veio depois. E aí, você pode usar com canudo, que é um canudo mega molenguinha. Esse copo, no caso, veio com um negócio pra limpar o canudo também. Que é um cuidado que você tem que ter, tá? E assim, se for dar outro tipo de copo, aquele 360, que tem aquele emborrachado, lava todo dia, porque aquilo ali acumula sujeira muito rápido. Só que esse copo aqui, além de você poder dar com canudo e sem o canudo, ele vem com essa segunda tampinha. E aí, no momento que o bebê parar de usar isso aqui como copo, ou usar menos, você pode usar como porta-snack. É necessário? Peraí que tá passando. Gente, eu escolhi o lugar mais ensolarado possível. É necessário ter um porta-snack desse? Não. Mas pro meu estilo de vida, como a gente faz as coisas, sai, vai pra um parquinho, aí às vezes o bebê menor quer comer um lanchinho, isso daqui facilita. Isso aqui é bem mais pra frente, lá pra perto de 1 ano, quando o bebê começar a comer uma frutinha. Essas frutinhas que não melam muito, se ele pegar com a mão, uma uva cortadinha, às vezes um morango, dependendo, às vezes um biscoito quando começar a comer. O bebê vai enfiar a mão aqui, vai conseguir tirar 1 ou 2, mas quando ele puxa ou quando ele vira, essas coisas não caem. Então, os meus filhos, desde o Bernardo, sempre tiveram um porta-snack desse. Isso aqui se estende 3, 4, 5 anos, tá? Enquanto a criança fica levando um lanchinho quando sai de casa. É uma coisa legal pra você ter e botar na bolsa, ó. Então, isso aqui é uma maneira de estender o uso do produto, entendeu? Então, eu gostei bastante desse copo. Trouxe também, não necessariamente ele vai usar esse tipo de coisa agora, mas quis mostrar pra vocês porque tava na mala também. Uma coisa que eu dei mole e que ia ajudar muito era ter trazido aqueles potes térmicos. Eu sempre usei isso na introdução alimentar, justamente pra quando fosse sair de casa. Sabe aqueles da Termos? Tem uns da Skip Hop também, eu já mostrei pra vocês. Não vou adquirir, já vi aqui uns muito legais da Buba, em loja e tudo mais. Mas o negócio não é barato, é lá em torno de R$100. Eu tenho 10. Não mudando, 10. Então não consegui justificar essa compra, vamos ficar sem isso por enquanto. Eu tinha mandado fazer essa lancheirinha pra ele aqui, porque eu sabia que a gente ia se mudar. Essa lancheirinha ela é feita na Espanha, sei lá, na Holanda. Então eu fiz pra Rosa e fiz pro Francisco. Por mais que eles ainda não estejam indo pra escola, a Rosa deve começar a ir no outro ano. Mas eu fiz pro Francisco também. Ela não é térmica, tá? Mas ela tem essas divisórias aqui. Então, como eu tenho a bolsa térmica e as barrinhas de gelo, posso levar a comidinha separadinha pra ele. O ideal seria ter o pote térmico mesmo, ajuda mais. Quer fazer um macarrãozinho ou leva um brócolis cozido, ajuda mais se o negócio for térmico. Mas como eu falei, eu não consegui justificar essa compra porque eu tenho muito, mais do que eu deveria inclusive. Então tem essa lancheirinha. Você precisa ter uma lancheirinha pro seu bebê de 6 meses? Não, você precisa ter, caso faça parte do seu estilo de vida. E a câmera está virando, peraí. Caso faça parte do seu estilo de vida, você ir pra casa da sua sogra ou da sua mãe, ou você tem outros filhos, vai passear no parque, ou vai levar o bebê numa aula de karatê do filho mais velho, ele precisa comer nesse meio tempo, não desiste de mim, câmera. É legal que você tenha como transportar a comida. Uma maneira que eu tenho nessa situação de container é essa daqui, mas se eu precisar de outros potes também, só não vou comprar esse mais caro que é térmico, porque eu tenho muitos, então não faz sentido eu comprar agora. Mas pense aí se isso faz parte da sua vida, ficar sempre se movendo, é legal você ter uma lancheira, umas barrinhas de gelo, uns potinhos pra transportar a comida do bebê. Então, gente, as últimas palavras antes de derreter completamente, eu vou fazer o seguinte. Estou gravando esse vídeo pra vocês, eu espero que não fique extremamente agoniante de assistir, porque eu tô quase passando mal aqui. Mas vou fazer um diário da introdução alimentar, que eu não acho que eu tenha feito algo parecido antes, mas eu vou dividir aí talvez de 2 em 2 semanas, vou mostrar pra vocês as compras, como eu higienizo, como eu corto, que eu sei que é uma dúvida prática de muita gente, faz todo sentido. Toda vez que eu vou começar a introdução alimentar, por mais que eu esteja no 7º filho, eu reaprendo tudo novamente. Eu queria dar uma dica pra vocês, e não, infelizmente não é publi, mas é um aplicativo. Vocês sabem que eu gosto muito de usar caneta, papel, sabe? Meu planner até hoje eu uso um planner de papel, mas tem alguns aplicativos que ajudam bastante. Neste caso, para introdução alimentar, eu estou usando, se eu não me engano, pela 3ª vez, é o BLW Brasil. Cadê você, querido? Cadê você? Ele é um aplicativo, e eu vou mostrar pra vocês, vou gravar a tela aqui pra vocês, que ajuda
muito. Tem um índice de alimentos, você pode tanto olhando por aqui ou pesquisar na barra de busca. Quando você seleciona um alimento, ele vai te dizer em que época você tem que oferecer, porque hoje em dia tem toda aquela coisa de janela imunológica, era uma coisa com a qual eu não me preocupava lá com o Bernardo, com o Tomás, mas as diretrizes mudavam. É uma época que vai fechando essa janela, tá? Que o sistema imunológico do bebê está desenvolvendo mais intensamente, então é legal que você ofereça certos alimentos, tá? Durante essa janela. Então esses alérgenos, tipo ovo, leite, trigo, oleaginosas, é legal que você ofereça, que eu saiba, até mais ou menos os 9 meses. Então tem tudo isso no aplicativo. A maneira como você vai oferecer, como você vai cortar, dependendo da idade, essa parte é muito importante. Tem inclusive vídeo de demonstração aqui, que eu acho super legal. Além disso, tem receita. Então, quando você estiver mais pra frente, no começo a gente oferece alimento por alimento, os ingredientes, digamos, né? Aí, depois você oferece um alimento que já foi oferecido com um segundo alimento, até você chegar nesse momento de fazer receitinha, que é maravilhoso, vocês sabem que eu adoro. Aqui tem várias receitas, é tudo por idade. Além disso, tem uma parte que ajuda muito, esse é o motivo principal pelo qual eu tô usando agora, que é um cardápio. Então, ele dá cardápio para todas as fases da introdução alimentar, inclusive o primeiro cardápiozinho, que é aquele bem básico de 6 meses aqui que eu tô mostrando pra vocês, um alimento por dia. Aí se você clica no alimento, ele te mostra como você tem que oferecer dependendo da idade, as combinações. E aí, a minha parte favorita desse aplicativo no momento é a checklist, justamente por causa da janela imunológica e outras coisas, né? Eu me preocupo bastante com a variedade. Eu quero aproveitar, assim, que é uma coisa mais leve no começo, e oferecer o máximo de coisas possíveis. E eles têm uma checklist aqui, frutas, cereais, tubérculos. E aí você pode ir dando um check nas coisas que você já ofereceu pra conferir, sei lá, que tem 198 itens, o que você já ofereceu, quando que você ofereceu, você tem como ir marcando se você já fez aquele cardápio, aquela receita, tem como favoritar. Então eu acho esse aplicativo muito bom. Existe a versão grátis dele, que é um pouco limitada, e eu não vou saber falar pra vocês o que não cobre, tá? Porque eu assinei, como eu falei, pela terceira vez esse aplicativo, e eu vi que custou R$ 69,90 por 1 ano de uso, que é basicamente o que você precisa aí para a introdução alimentar. Eu sei que cada pessoa tem as suas condições, mas eu acho que são R$70 muito bem investidos, então eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu acho que tem para Android também, não é publi, tá? Vou deixar facilitado aqui para vocês irem direto no aplicativo e baixem, assim, nem que seja para usar a versão grátis, que já ajuda bastante também. Além de tudo isso que eu falei, tem várias informações sobre o próprio método BLW, dá para tirar muita dúvida aqui. Tem respaldo, tá? De nutricionista, de pediatra, mas mais uma vez, pela 20ª vez nesse vídeo, consultem o pediatra, tá bom? Eu acho que vou ter que ir embora, ligar ar-condicionado, sair daqui, mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê semana que vem, talvez, novamente dentro... Não, mas talvez, novamente dentro do carro. Próxima vez eu procuro um lugar com mais sombra. Beijo!